Você gostaria de ler mais? Se sim, por que não começa agora, imediatamente? Qual é a lógica disso? Eu quero ler, sei que é importante, mas eu não leio, ou não começo, ou não pratico nada para que eu consiga alcançar isso. E é o que eu quero te explicar agora, com 3 princípios que você precisa entender para, enfim, conseguir ler mais. O primeiro desses princípios que você tem que ter em mente é que ler não é uma obrigação. E talvez você diga assim, não, mas eu não me sinto obrigado a ler. A verdade é que a gente aprendeu na escola, na faculdade, e quem fez pós-graduação, mestrado, enfim, outros cursos, a aprender a ler por obrigação. Ou seja, a gente precisa ler algo e depois vai haver uma prova, ou a gente vai ter que entregar um trabalho, vai ter que escrever um artigo, e isso faz com que a leitura seja associada a uma obrigação. E isso não ocorre, por exemplo, com as questões que a gente considera como mais prazerosas, como, por exemplo, ver um filme, ver uma série, sair para ir no cinema, ir no futebol, enfim, são coisas que não vai haver depois uma cobrança, a gente não é obrigado a ir, a gente vai 100% que a gente quer, por isso é fundamental associar a leitura a algo positivo, é definir um porquê, é algo que transforme realmente aquilo que hoje é uma dificuldade em algo que você tem vontade de fazer. Pode ler para aprender, pode ler para se distrair, pode ler para um entretenimento, enfim, para conhecer a história de alguém, para se inspirar. Existem vários motivos, mas você tem que ter na sua cabeça que a leitura não é uma obrigação, não é um fardo. Você vai ler porque algo bom vai te levar a um lugar melhor, do ponto A para o ponto B, e aquilo vai valer a pena. O segundo princípio que você precisa entender é que ler vai ser uma necessidade daqui muito pouco tempo, tanto quanto é hoje o exercício ou a alimentação saudável. E não que ler não seja uma necessidade hoje, todo mundo sabe que a gente precisa ler para poder fazer coisas básicas, mas eu estou falando da leitura como um hábito de desenvolvimento. Hoje, por exemplo, a gente sabe que os exercícios físicos, a busca por uma vida mais saudável é algo que as pessoas priorizam. As pessoas vão ter que desenvolver a mente também. Não vai bastar ser só a barriga tanquinho, né? Vai ter que ter também o cérebro tanquinho, no sentido de que uma mente desenvolvida vai ser muito importante não só para lidar com problemas, com estresse, com ansiedade, com outras coisas, mas também para encontrar alternativas, soluções e poder ter uma vida melhor. E nesse sentido, os livros eles são uma oportunidade muito boa para tornar a mente mais saudável. Primeiro, porque tem muitas opções de livro, né? Você pode ler sobre qualquer assunto. E segundo, porque essas pessoas que escreveram os livros, elas já pesquisaram muito um assunto, elas têm uma experiência muito grande para compartilhar, elas já mastigaram a situação, digamos, o tema, de uma forma que fique mais fácil de compreender. Então os livros eles são um acesso mais fácil para pesquisas, para conhecimento, para tudo mais, que vai te ajudar a tornar a mente saudável. E o terceiro princípio é que ler vai ser fundamental nessa nova era que a gente está vivendo, que é a era da informação. Não é uma era de mudança, é uma mudança de era. E isso faz muito sentido a ponto de a gente ver empresas tradicionais, assim, empresas muito grandes que hoje já não têm o mesmo poder que tinham, né? A gente vê a comunicação cada vez se espalhando mais, as pessoas tendo mais poder de fazer vídeos, de fazer as próprias fotos e compartilhar essas informações entre si, conversar de um lado e do outro do mundo, né? E nesse sentido a gente precisa entender que a gente foi criado para um mundo que hoje não existe mais. Quando a gente estava na escola, na infância, na adolescência, a gente pensou no mundo de ter casar, ter filhos, sei lá, ter uma família, e aí entrar numa empresa, trabalhar a vida inteira nessa empresa, ficar por lá e encerrar a carreira depois aposentado. Hoje a gente não sabe nem se vai se aposentar, por exemplo, né? Hoje ficar a vida inteira numa empresa só, a maioria dos jovens nem pensa nisso, né? Então são mudanças conceituais. E nesse sentido, a leitura ela é um diferencial nessa era da informação. Por quê? Porque com o conhecimento, e a leitura é um principal ponto para isso, a gente consegue ter ideias novas, pensar diferente, e isso vai ser importante não só para definir os rumos da vida de cada um, da sua vida, da minha, mas para também estar por dentro do que está acontecendo no mundo. E talvez você esteja pensando assim, nossa, mas eu sei que ler é importante, eu sei o quanto isso é valioso, eu estou buscando ler e tudo mais. A questão é como eu consigo transformar isso num hábito. E é pensando nisso que eu quero te apresentar um guia que eu escrevi com 5 estratégias para ler mais. Ele é um passo a passo de como desenvolver o hábito da leitura praticando 10 minutos por dia, apenas 10 minutos. Para você ter uma ideia, 10 minutos é algo muito simples, no sentido de que, sei lá, fazendo na matemática lá dá 1%, menos de 1% do seu dia. E esse guia, que é totalmente de graça, não vai lhe custar nem R$1, né? Ele vai ter o passo a passo para você não só definir o porquê que você vai ler, mas também conseguir arrumar tempo, conseguir escolher o livro certo e disciplinar essa leitura para que ela possa também trazer transformações positivas na sua vida. E para baixar esse guia é só você acessar o nosso site, pensandobemelb.com.br/guia.
E se está vendo nas redes sociais, né, no caso do YouTube e do Facebook, o link está nos comentários. E no caso do Instagram, vai no link na bio que vai ter também um acesso direto. Também queria te pedir para marcar um amigo ou uma amiga aqui nos comentários que está buscando ler mais também, para que conheça essas estratégias e quem sabe vocês possam inclusive começar a ler juntos ou juntas, né, nessa nova fase assim para desenvolver o hábito da leitura. Era isso, boas leituras, boas energias e até o próximo vídeo.